Esse é mais um vídeo da nossa playlist boladona e completa sobre princípios de economia. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Esse é o terceiro vídeo da nossa playlist, tá? E é importante que você tenha visto os anteriores, porque eles seguem meio que uma lógica. Nessa aula a gente vai falar sobre o papel do Copom, tá? E a gente vai falar sobre taxa Selic, conforme está aqui. Eu vou usar uma apresentação, mas eu quero reforçar, caso você não tenha baixado ainda, você pode clicar no link que está aqui embaixo para baixar essa apresentação aqui e acompanhar essas aulas, fazer as suas anotações. É gratuito, é só clicar, você vai receber aí no seu WhatsApp tranquilamente, tá bom? Mas ó, antes de você clicar, eu preciso te dar um recado. Ó, cuidado com perfis fakes espalhados pela internet. Tem bastante gente, ou talvez seja uma pessoa só que faz muitas coisas, mas utilizando o meu nome, utilizando a minha foto para abordar você, para oferecer investimentos em criptomoedas, para ganhar isso. Esquece, eu não faço isso, eu jamais fiz isso e jamais farei. Portanto, qualquer abordagem nos comentários desse vídeo ou em outras redes sociais, chamando você, para você mandar mensagem, para você fazer investimento, para você fazer criptomoeda, para você fazer Pix, saiba, é golpe, não sou eu, tá? Quer falar comigo? Tem um jeito. Na descrição deste vídeo tem um link do nosso WhatsApp. Este é o nosso canal. Tem o nosso site e tem o nosso Instagram. Lá você pode me chamar no direct. Cuidado também que no Instagram tem perfil fake, tá? Então, quer acessar as nossas redes? Links na descrição. Qualquer outra coisa pode ser que você caia aí em outro golpe, enfim, em perfil fake e tudo mais. Então, preciso te avisar isso. Se alguém te abordar nos comentários, já bloqueia, já denuncia, porque não sou eu, tá? Se alguém te abordar aí com a minha foto. Beleza? Feito isso, já disse que você pode baixar a apresentação. Vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos falar sobre o papel do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. As políticas monetárias são um conjunto de regras adotadas pelo Banco Central com o objetivo de controlar a liquidez de mercado para assim cumprir a meta de inflação. Olha só, eu disse que esse vídeo faz parte da nossa playlist, não falei? Na nossa playlist eu já expliquei para você o sistema de metas de inflação. Caso você não tenha visto, é legal que você veja para que você entenda esse assunto. O Banco Central tem como objetivo cumprir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para promover a estabilidade da moeda. E ele faz isso com o controle de liquidez de mercado. O que é controlar a liquidez de mercado? Ele faz isso para controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Porque, com base nessa medida de quantidade de dinheiro em circulação, a gente pode saber se as pessoas terão mais incentivos para consumir ou se elas terão menos incentivo para consumir. E quanto mais as pessoas consomem, mais a gente consegue ativar a economia, porque como eu expliquei no primeiro vídeo dessa playlist, quando a gente consome, o nosso consumo é renda de quem está vendendo um produto ou serviço para a gente. E isso gera emprego, gera renda, gera arrecadação. Então, quanto maior for o estímulo para que eu consuma, mais a gente consegue ativar as letrinhas lá do PIB que eu expliquei e, portanto, crescer a economia, crescer renda e tudo mais. Mas tem um problema nisso tudo que, inclusive, eu falei na aula passada. Se a gente cresce muito o consumo e não cresce a produção, a gente vai provocar inflação. Então, o papel do Banco Central é olhar para isso e dizer o seguinte: bom, eu, Banco Central, preciso apertar uns botões aqui para controlar a quantidade de dinheiro em circulação, para que eu consiga estimular o consumo, a economia crescer, tá? Mas eu tenho que ficar de olho porque se eu cresço muito o consumo, pode provocar inflação. Então eu tenho que estimular o consumo, eu tenho que estimular o investimento das empresas, fazendo as coisas assim gradativamente para que a gente cresça o PIB sem provocar inflação. E o Banco Central também tem de olhar e falar, pera, eu não posso tirar tanto dinheiro da economia, ou seja, desincentivar tanto o consumo, porque se as pessoas não consomem, não gera renda, não gera emprego e tudo mais. Então é um grande desafio, por isso ele vai controlando isso. E um instrumento que ele usa para fazer isso é a taxa Selic, tá?
Vou falar com você sobre o Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária. Definição quadrada aqui em cima para a gente ver junto, olha lá. O Comitê de Política Monetária é um órgão do Banco Central formado pelo presidente e seus diretores que define a cada 45 dias a meta da taxa básica de juros da economia. Você talvez já tenha ouvido falar isso, tem muita repercussão quando tem reunião do Copom. E a gente fala que ele se reúne a cada 45 dias porque na prática é assim que funciona, mas a definição correta é: o Copom realiza 8 reuniões por ano, tá? Que na prática, sendo 8 reuniões por ano, a cada 45 dias tem uma nova reunião. Essa reunião começa a terças-feiras e aí ali eles discutem assuntos macroeconômicos e na quarta-feira eles decidem, portanto, qual será a nova meta da taxa Selic ou se será mantida. Tá? E a gente diz que são 8 reuniões por ano, que são as reuniões ordinárias, mas pode ser que haja reuniões extraordinárias convocadas pelo presidente do Copom, que é o presidente do Banco Central. Trouxe uma imagem aqui que não representa as pessoas propriamente dita, mas só para simbolizar, para fixar isso na cabeça. É isso que o Copom faz. Olha aqui, ó, um exemplo. Ó, o Banco Central eleva a Selic em 0,5 ponto percentual para 13,75 ao ano. Essa é uma matéria aqui de 2022, né? Já não é tão recente assim. Eu não sei quanto é que está no dia que você está vendo esse vídeo, mas isso não é relevante. Por que que a gente fala que a taxa Selic ela vai impactar a liquidez de mercado? Porque a taxa Selic ela serve de parâmetro e de referência para todas as outras operações de crédito e de investimento. Vamos pensar aqui comigo. O governo, através do Tesouro Nacional, ele emite títulos da dívida pública, que são chamados títulos públicos, porque ele precisa se financiar e tudo mais. E o governo, ele é considerado o menor risco de toda a economia. Por quê? Ele possui o monopólio da emissão da moeda. Se, em último caso, se tudo der errado, ele vai lá, liga a impressorinha e coloca dinheiro em circulação para pagar esse título que as pessoas investiram, ou seja, para pagar os seus credores. Por isso a gente diz que o governo ele é o menor risco de crédito de toda a economia. Agora, pensa aqui comigo. Suponha que existe uma taxa de juros que representa aquilo que o governo vai te pagar quando ele quer tomar dinheiro emprestado de você. Vamos colocar aqui que a taxa de juros seja essa aqui que está na matéria, né? Que seja essa aqui da matéria. 13,75. Então, o que a gente está dizendo? Que se eu emprestar o meu dinheiro para o governo, eu vou receber 13,75 nesse exemplo. Quando a gente entende a taxa efetiva, a gente vê que não, a meta não impacta. Eu vou explicar em uma das próximas aulas. Mas olha só, assuma que seja 13,75. Então eu estou falando, olha, empresta o seu dinheiro para o governo, que ele vai te pagar 13,75. Sem risco, beleza? Vai lá, seja feliz. Só que aí, do outro lado, chega alguém e fala assim, olha, você não quer me emprestar um dinheiro aí para eu, sei lá, para eu fazer uma compra, para eu fazer um investimento na empresa, enfim. Você fala, legal, tô com dinheiro sobrando aqui, eu empresto. Quanto de juro você vai me pagar? Pergunta você a esta pessoa. E a pessoa diz, eu te pago 10% ao ano. Eu falo, não, peraí, não faz sentido. Eu posso pegar esse dinheiro e emprestar para o governo para receber 13, sem risco. Por que eu vou emprestar para você, que é arriscado, para receber 10? Não faz sentido. Você quer que eu te empreste? Você vai precisar me pagar uma coisa chamada de prêmio pelo risco. Me paga 20% ao ano? 25%, dependendo do risco? Então, o que eu estou dizendo e mostrando para você nesse exemplo? Que essa taxa aqui, que é a Selic, ela vai servir de referência para todas as outras taxas. Então, pensa aqui comigo. Quando essa taxa aqui sobe, a gente diz que aumenta o custo do capital, né? Porque, bom, aqui está 13. Imagina que aqui tivesse 20. E essa pessoa viesse pedir dinheiro para você. Você fala, bom, o governo me paga 20, presto para você por 30. Então, olha só. Se a taxa Selic sobe, a gente diz tecnicamente que ela aumenta o custo do capital. E se o capital está mais caro, o dinheiro está mais caro,
Você concorda comigo que você vai ter menos estímulo para tomar dinheiro emprestado, para consumir, para você fazer uma compra, fazer uma viagem, comprar um carro, comprar uma casa, porque o juros está muito alto? E se diminui o seu consumo, lembra do que eu expliquei em aulas passadas? Pois é, se diminui o seu consumo, vai impactar na renda, vai impactar no PIB e tudo mais. E aí a inflação cai. Mas a economia entra em uma recessão. PIB negativo 2 trimestres seguidos gera recessão. Agora, se eu reduzo muito a taxa, o custo do capital fica barato, as empresas investem, as pessoas consomem, mas entra também no dilema que falei na aula passada. Se a gente aumenta muito o consumo e esse consumo não acompanha uma proporção de produção, isso provoca inflação. Então, quando a gente... Olha só, voltando aqui para a nossa apresentação, eu vou apagar aqui, tá? E eu quero mostrar uma coisa para você. Eu disse que ele controla a liquidez de mercado, que é a quantidade de dinheiro em circulação. Quando o Copom sobe a taxa, então, ó, ele sobe a taxa. O que a gente diz tecnicamente? Que quando ele sobe a taxa, ele aumenta o custo do capital. E porque ele aumenta o custo do capital, ele diminui a liquidez de mercado. Por que o Copom faz isso? Porque ele tem como objetivo diminuir a inflação. Quando o Copom baixa a taxa, fica mais barato o capital. Você vai tomar dinheiro emprestado para consumir, uma empresa vai tomar dinheiro emprestado para investir. Então, ele aumenta a liquidez. Por que ele aumenta a liquidez? Porque ele quer subir a inflação. Na verdade, ele não quer subir a inflação. Se ela estiver abaixo da meta, sim, ele quer subir a inflação, mas o que ele quer com isso é promover o crescimento do PIB, conforme eu expliquei na aula passada. É importante que você entenda essa dinâmica e, aliás, deixa eu falar uma coisa, se você quiser aprender o conteúdo, passar nas provas de certificação com material completo, com videoaulas atualizadas, com suporte, acompanhamento, onde você pode tirar todas as suas dúvidas comigo e com nossos professores aqui da casa, ter acesso às videoaulas, apostilas, simulado comentado. O link do nosso site está aqui embaixo para você fazer um investimento na tua carreira. Se você quer sair da superfície para valer, aprender o mercado, é com a T2 que você tem que estudar. O link está aqui embaixo, tá bom? Vai ser um prazer acompanhar você dentro da nossa plataforma. Então, olha só, voltando aqui, o grande lance é esse. Então, o Copom, analisando esse cenário macro, ele vai decidir pela manutenção da taxa, pela elevação da taxa, sempre com o objetivo de controlar a inflação, porque este é o papel do Banco Central, tá? E a ideia é que o Banco Central cumpra a meta de inflação que foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional através desta e de outras políticas monetárias. E importante, se ele não cumpre a meta da inflação, o presidente do Banco Central, que é também o presidente do Copom, precisa, no final do ano, assim que fecha a inflação do ano, elaborar uma carta aberta que é endereçada ao ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, explicando as razões técnicas pelas quais naquele período, o Banco Central não conseguiu cumprir o seu objetivo, que é estar dentro da meta. Então, mais ou menos assim, o chefe determina que ele cumpra a meta, e aí ele olha para aquilo e fala, não cumpri a meta, vou ter que dar satisfação pro meu chefe, tá bom? E ele faz isso através dessa carta aberta, que aliás aqui no canal tem já estudos de casos, de cartas abertas que foram feitas ali pelo Copom. Então, basicamente, o que eu quero que você entenda nessa aula, para você entender de política monetária, é esse impacto que a Selic tem na economia. Tá bom? Se sobe muito a Selic, diminui a liquidez, diminui a inflação, mas gera recessão. Se baixa muito a Selic, aumenta a inflação, aquece a economia, aumenta a liquidez, perdão, aquece a economia, mas aumenta a inflação. Fechado? Então, nessa aula você entendeu o papel do Copom, o papel da taxa Selic meta para balizar todos os outros investimentos e lembrar, né, todos os investimentos e crédito. Tudo bem? E aí, a gente segue falando sobre outras políticas monetárias, que são outros instrumentos que o Banco Central tem para controlar a liquidez. Na próxima aula dessa playlist, então, não perca. Checa aí se você está inscrito ou inscrita neste canal para você não perder. Se você gostou desse material, deixa aquela curtida. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!